Marketing de influência. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Freire, estamos gravando o episódio 32 e hoje só as hosts. Na minha frente está minha fiel escudeira, Michele. Oi, Mi. Oi, querida Lá. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um episódio super especial. E a nossa maravilhosa do marketing, também minha fiel escudeira, Giovana Maregatti. Oi lá, boa noite. Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio para a gente explicar um pouquinho para vocês de como funciona por trás dos bastidores o marketing de influência. É um assunto muito em pauta hoje em dia, né? Então, tenho certeza que vocês vão gostar. O marketing de influência se tornou uma ferramenta principal e crucial para promover produtos e serviços. Mas antes de mais nada, Gi, você pode explicar o que é marketing de influência e por que as pessoas se utilizam dele para promover justamente produtos e serviços? Lógico. Então, o marketing de influência é um assunto muito leve quando se trata de marketing digital. Ele é um marketing, assim, as marcas contratam influenciadores para divulgar o seu produto ou serviço. O marketing de influência basicamente é isso. Então, assim, você já tem o influenciador que é basicamente do seu nicho, você contrata ele para ele falar de uma forma diferenciada sobre o seu produto ou serviço, ou oferecer também, por exemplo, o influenciador vai fazer uma reforma na casa dele. Aí vai uma pessoa, assim, mais voltada para o mundo da construção, a marca de construção, entra em contato com esse influenciador e oferece trocar a parede ou pintar a casa do influenciador. Então, assim, tudo é válido. E eu acho que, assim, as marcas, elas trabalham dessa forma e fica uma coisa, assim, que você não é tão perceptível como anúncios que entram quando a gente vê, por exemplo, YouTube, algum vídeo, não são anúncios ali certeiros, sabe? São falas, indicações que são muito fluidas na comunicação. Para as pessoas se sentirem mais, como eu posso dizer? Mais íntimas. Íntimas. Exatamente. Tanto que, assim, falo por mim, eu compro alguma coisa quando algum influenciador indica, quando eu já conheço o produto e tenho um certo receio de como ele possa funcionar, de como ele possa chegar até minha casa, enfim. Eu acho que a voz dos influenciadores trabalham muito com isso, né? A confiabilidade que eles têm, com o público que eles têm também e o nicho certo deles. Falando nisso, eu trouxe até um número aqui, gente, de uma pesquisa feita em 2019. Já tem um tempinho. Entre a Spark fez um estudo junto com a Qualibest, que 76% das pessoas entrevistadas compraram através de um influenciador. E Exatamente. 64% das pessoas que foram entrevistadas fizeram referência a uma marca, uma publicidade feita por um influenciador, em detrimento desses comerciais de TV mais tradicionais, se a gente pode dizer Exato. assim. Exato. Então, assim, isso foi em 2019. Hoje em dia, acho que Deve ter aumentado. aumentado muito provável. mais. Porque faz muito sentido, né? Faz. Você segue aquela pessoa e você confia na indicação dela e ela te indica algo de forma sutil. Ela te indica algo que ela utilizou. Então, fomenta essa compra. Exatamente. E até uma curiosidade aqui, gente. Vocês sabem que o trabalho de influenciador começou há tempos atrás no blog. Era assim, através de blog que os influenciadores trabalhavam. Aí depois virou fotolog, enfim, tiveram várias evoluções dentro do mundo digital. Mas hoje as redes mais usadas são TikTok, Instagram, As próprio redes YouTube, sociais. às vezes as redes sociais mais utilizadas são essas. E, gente, tem um retorno assim absurdo. Tanto de compra em site, por exemplo, eles podem divulgar com a compra no site, compra através de WhatsApp. É um vasto mercado, assim, para poder trabalhar. A marca poder trabalhar. Eu acho que além da credibilidade, ele traz muito a questão de ser genuíno também. Sim. Acho que a pessoa entende que aquilo é genuíno, porque o influencer, às vezes ele fala,
bem daquele produto, mas também a gente vê que algumas coisas ele fala, eu não gostei desse, não gostei daquele. exato. Então você sente confiança, né? Você pensa, não, ele tá falando que é bom, então é mais genuíno. Não é tão assim, escrachado, né? Igual aquele comercial. Não segue um script, tem que gravar, modelos exato. selecionados. Ali a pessoa a gente imagina que a pessoa tá sendo ela mesma. Exato. Isso não Sim. traz mais credibilidade. Sim. E fora também que a questão do influencer tira aquela barreira de venda. Vocês já viram que aquele caso que quando alguém vai te vender algo e você sabe que a pessoa vai te vender, você já cria uma certa recuo, rejeição. Né? A pessoa vai me oferecer tal produto. Agora, o do marketing de influência é bem sutil. É verdade. Né? Tem um alcance maior. Com certeza. E você, empresário que quer contratar um influencer, investir nesse formato de marketing, precisa se preocupar com a parte contratual. E nossa doutora Laís pode explicar os detalhes. Como que funciona isso para as empresas fazerem a contratação lá? Bom, Mi, vou deixar a dica não só para a empresa, vou deixar também para o influencer, porque um contrato ele é bilateral, então ambas as partes têm que discutir ali, ver as melhores formas, porque assim, cada contrato deve ser específico para aquela contratação, mas eu vou dar uma dica geral. Perfeito. Primeiro passo, gente, eu sei que a utilização de um e-mail é mais informal, com o mundo digital vocês preferem fazer dessa forma, mas em relação ao contrato, vamos deixar ele mais formal, um documento assinado por ambas as partes, em que são discutidos ali tudo que vocês acordaram, para vocês não terem problema no futuro. Eu vou deixar aqui algumas dicas do que é importante de forma geral, vocês precisam colocar nos contratos. Eu sei que como eu disse antes, cada tipo de contratação às vezes tem alguma coisa específica, mas eu vou falar de forma geral o que é importante colocar. Primeiro, colocar a questão da propriedade intelectual, ou seja, uma empresa ou até mesmo uma agência contrata o influenciador para divulgar algum produto ou serviço. Só que às vezes o próprio influenciador que tem a ideia, ele vem com a parte autoral. Então, por mais que seja uma marca específica, mas o criador de conteúdo que pensa numa forma de chegar até o seu público-alvo. Então, é bom você deixar ali no contrato que essa parte de criação é somente sua. E a empresa só pode disponibilizar dessa criação se você autorizar. Eu vou ler também aqui, vou falar todos os pontos para não perder nada. Confidencialidade e exclusividade. Confidencialidade em benefício da empresa, então tudo que ele, todas as informações que ele adquire através do contrato, que é somente da empresa, ele não pode divulgar, isso é sob sigilo. E exclusividade, então, por exemplo, ele não pode trabalhar com uma empresa concorrente, por exemplo, durante o contrato, durante que o contrato está vigente, e também você pode colocar um período depois que se encerra o contrato. Então, coloca ali também uma cláusula de exclusividade. Objeto contratual e formas de remuneração. Colocar lá qual é o objeto, para que você precisa do influenciador e a forma de remuneração, porque nem sempre a remuneração é financeira. A gente até comentou que existem permuta, então há uma troca que não é financeira. Formas e meios de comunicação. Então, por exemplo, você tem a ideia criativa, mas a empresa tem que autorizar. Então, tudo que você se propor a fazer tem que passar pela autorização da empresa. Também é bom colocar períodos em que vão ser divulgados, horários, dia de semana, quais são as plataformas digitais, se a empresa vai remunerar essa parte para você. Então, tudo que você precisar para poder divulgar a marca, tem que também colocar em contrato. Parte de rescisão contratual, então qualquer motivo ali que ocasionou a rescisão contratual, colocar ali uma multa, por exemplo, porque às vezes as empresas acabam saindo prejudicadas, então é bom colocar um percentual de multa. Outra coisa, gente, que é muito importante é a cláusula da moralidade. O que significa isso, gente? Por exemplo, uma empresa que vende produtos veganos contrata um influenciador que é ativista na causa, que só come produto vegano, consegue influenciar outras pessoas a comerem produtos veganos e de repente sai em alguma notícia que ele estava comendo produtos de origem animal. Estava numa churrascaria, por exemplo.
Então, isso vai contra, né, a empresa ou a agência contratou esse influenciador porque ele é forte nesse nicho, nesse ramo. E, de repente, ele come produto de origem animal, ou uma pessoa que passa uma vida mais saudável, começa a ter hábitos ruins. Então, você pode colocar a cláusula de moralidade, que se ele mudar, porque você contratou ele justamente porque ele era bom naquele nicho, naquele público-alvo, você pode rescindir o contrato. Então é importante colocar a cláusula de moralidade. Nossa, importantíssimo. É uma proteção para ambas as partes. Sim. E falando em contratação, nós temos também a parte financeira. E nisso incluímos despesas, orçamento, planejamento. E a Michelle é expert nesse assunto. Então, assim, nem só de festa vive o influenciador. Temos também a parte Mais burocrática, e financeira, exatamente. Sim. Bom você falar nesse assunto, porque a gestão financeira ela está em todo tipo de negócio. Ela é muito importante porque se você não gerir o dinheiro, se você não fizer a gestão dele, o dinheiro que vai te controlar e não você controlar o dinheiro. Então eu vou falar aqui, vou deixar 2 dicas, vou deixar uma para a empresa e uma para o influencer, tá? Nesse sentido. Primeira coisa, em questão da empresa. Quando você investe no marketing de conteúdo, no marketing de influência, você faz isso em prol de um retorno financeiro. Sim. Então, é importantíssimo que você saiba o CAC da sua empresa referente a esse investimento. Mas o que é CAC? CAC significa o custo de aquisição do cliente. Ou seja, eu contratei esse influencer, quanto que está custando para mim o cliente que ele vai me trazer. Vocês entendem? Então, de forma prática, como que funciona? Eu preciso pegar o meu valor que eu vou investir naquele influencer, vou dividir pela quantidade de clientes que ele me trouxe, e aí eu sei quanto custou cada cliente. Então, esse é o CAC. É super necessário para a empresa saber, porque senão você não sabe quanto está custando o seu lead, o seu cliente, por exemplo. E nisso dá pra gente saber o quanto foi rentável trazer esse influenciador para dentro da empresa, Exatamente, né? Para divulgação da empresa. exatamente. Porque sem esse dado, eu não tenho clareza, a empresa não tem clareza para decidir se Tá trazendo eu devo lucro. renovar, se me trouxe lucro, né? É um dos indicadores, a gente sabe que existe mais. A gente tem, por exemplo, o ROI, né? Exato. Vamos colocar um card aí, que a gente teve um episódio falando sobre o ROI, que é como a gente faz para medir o retorno de um investimento com marketing, né? Marketing no geral. Então, E isso se adequa muito ao marketing de influência também, aliás. muito, se adequa muito. Em muitos cenários, né? Em muitos cenários, porque é um dos indicadores de medição para você ter uma métrica dos seus resultados. Porque não basta apenas investir. Investir no escuro, chega no momento da renovação, você não tem clareza para decidir se você renova ou não, valeu a pena ou não valeu. Aí não vale muito a pena. Você precisa ter métrica. E um dos indicadores é o ROI. Vai ter um card aí para vocês em algum lugar para assistir esse episódio. E a questão do CAC é saber quanto aquele cliente está custando para você, está custando para sua empresa. Segunda dica que eu vou dar agora para os influencers, mas também que vale para a empresa, que é o seguinte. Muitas pessoas começam a empreender, é o que vale também para marketing de conteúdo e algumas outras coisas, por necessidade e algumas por oportunidade. Só que muitas não têm um preparo financeiro para cuidar da gestão dos seus negócios, seja como pessoa física ou seja como pessoa jurídica. Infelizmente, a parte financeira é uma área que não se ensina na escola, não é verdade? Sim. Infelizmente. É tão primordial, Crucial. a nossa vida, né? Exato. Todo negócio vai depender disso, né? Porque se você não tiver uma boa gestão do seu negócio, você entra em dívidas, você gasta mais do que recebe, enfim, várias outras coisas. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: se você está empreendendo, seja por necessidade, por oportunidade, e não tem uma expertise para cuidar da parte financeira, eu indico terceirizar a parte financeira. Mas hosts, eu sei disso, mas é um custo muito alto. Como eu vou investir num consultor financeiro, por exemplo? E eu vou falar para vocês, o investimento na terceirização de um financeiro, ele tem um custo-benefício muito bom.
muito menor do que vocês imaginam. Então, Sim. vale a pena você terceirizar. Então, você que, eu falei do CAC aqui, você, poxa, eu nunca ouvi falar disso, eu nem sei como faz. O que você pode fazer? Você tem duas opções. Ou você pode estudar para poder fazer você mesmo e gerir as suas finanças, calcular o CAC, calcular o ROI e outros indicadores, ou você pode terceirizar. Uma indicação, a gente tem o BPO financeiro, né, que significa Business Process Outsourcing, que é a terceirização do financeiro para um especialista. Quando você terceiriza o seu financeiro independente do tamanho, isso eu tô falando até para um influencer que trabalha como pessoa física sozinho. Sim. Ele pode terceirizar a gestão do seu financeiro para uma empresa de BPO financeiro. Que é o mais indicado, porque falando pelo lado do influencer, ele às vezes ele tá ali para criação de conteúdo. Perfeito, lá. Então, assim, você perde um certo, não perder tempo, tá, gente? Mas assim, você acaba deixando de lado Não otimiza, né, o próprio tempo. Exato. o que realmente você se propôs a fazer. Perfeito, porque assim, uma das coisas que o BPO financeiro possibilita é justamente a melhora da gestão do tempo. Então você tira aquele tempo que você estaria ali fazendo uma planilha, calculando esses índices e foca no seu car business. Você cresce mais o seu negócio e sabe que tem um gestor cuidando, conciliando sua conta bancária, cuidando do seu conta, gerenciando o seu contas a receber, o seu contas a pagar, né? E te gerando relatórios que possibilitam você tomar a melhor decisão. Então, essa dica eu deixo para os influencers que muitas vezes trabalham sozinho ou estão começando e se perdem nessa questão do financeiro, porque é como agir. Colocou até na pergunta, porque você precisa cuidar das suas receitas, do que está entrando, do seu contas a pagar, e aí é muito fácil quando você não tem um gestor financeiro, misturar o pessoal com a renda que você tira ali do seu marketing. Você tem que pensar que aquilo é a sua empresa, mesmo que você trabalhe como pessoa física inicialmente, você tem que trabalhar de forma separada, tirar dali o seu lucro, a sua retirada, mas ter ali sua movimentação, separar um percentual que é para você reinvestir, um percentual para você também investir no seu marketing, captar. Em constante evolução sempre, em constante né? evolução e Até não os influencers simplesmente precisam disso sim, sempre. e não simplesmente só entrando e gastando, misturando com o pessoal e aí vira aquele bolo de neve. Então, essa é uma dica que eu deixo, que o BPO financeiro, ele auxilia muito e tem esse custo-benefício que vale muito a pena. E por falar em dicas, você pode dar uma dica de como aplicar o marketing de influência? Então, gente, é mais simples do que vocês imaginam. Mas antes eu vou deixar um recado. Ah, não! Vamos Pra- deixar a Gi tomando uma aguinha aqui. Vou até molhar a garganta. um pouquinho aqui, Ela já vai gente. dar algumas dicas para vocês. Vamos falar das nossas redes. Sim, vamos. Continuem curtindo, comentando, compartilhando, porque isso é muito importante pra gente. E a gente precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis para continuar compartilhando esse conteúdo para vocês. Sim. Posso complementar, Laura? Pode. E, inclusive, pessoal, deixem nos comentários assuntos que vocês gostariam que nós abordássemos aqui no episódio, porque o Sim. seu comentário, o seu tema pode ser escolhido e a gente pode trazer aqui no EP. A gente pode até pedir para as pessoas, os nossos telespectadores, ouvintes, ao invés também de mandar no YouTube, manda lá no nosso direct do Instagram. Também. Nossa assessora está sempre de olho no nosso direct, então Sim, sim. também um meio de comunicação fácil ali para nós, né? É verdade. E se o seu tema for escolhido, a gente vai mencionar o seu nome aqui. Meninas. É verdade. Que importância, hein? Sempre por vocês e para vocês. Sim. Exatamente. Mas voltando, né, lá, as dicas assim para o marketing de influência, como que a gente aplica? Vou até olhar para a câmera para a gente fazer um corte desse, fale com falar seu com o público. meu público. Fale com os estudantes de marketing. Exatamente. Temos 3 pontos cruciais. Defina os seus objetivos, encontre o influenciador do seu nicho e defina a sua estratégia. Então, assim, se você não seguir esse passo a passo, você fica muito perdido, assim, em apenas escolher um influenciador pelo seu gosto, por exemplo.
Não adianta você escolher um influenciador porque você gosta, mas ele não atinge o seu público. Então, aí entramos também no conceito de economizar, de investir em algo e não investir num nicho certo ali de econômicos que seja do ROI que você comentou, né? Então, assim, são 3 pontos cruciais. Vocês seguindo esses 3 pontos vai ser sucesso. Se o influenciador, igual a Lá comentou, não é do seu nicho, não faz sentido. Por exemplo, um influenciador fitness. Se, por exemplo, o McDonald's quer mandar algum brinde, sei lá, para um influenciador fitness, não vai dar match. Não tem como. Então, assim, isso é muito crucial. Não adianta você contratar um influenciador porque você gosta dele. Você tem que saber o nicho que ele atinge, o público que ele atinge. Se vai de acordo com o que você espera também. Público-alvo, né? Público-alvo. É questão de conhecer a persona. Exatamente. Você precisa conhecer É o primeiro a sua ponto. persona, saber seu público-alvo para você fechar com o influencer. É o primeiro ponto. O nome já diz, né? Influenciador. Se você está contratando alguém que nada tem a ver com o seu produto ou serviço, não vai influenciar o seu público-alvo. Exatamente. Bom, e questões de divulgações de parcerias pagas lá entram no âmbito de assuntos regulatórios? O que a gente pode, né, falar, abranger sobre isso? Bom, falando sobre assuntos regulatórios, as pessoas têm aquela falsa percepção de que a internet é uma terra sem lei, e não é. Principalmente relacionada à publicidade. Inclusive, vou até falar uma coisa aqui pra vocês, influenciador não é aquele que tem muitos seguidores, viu, gente? Ou aquele alto poder de engajamento. Existe uma guia de publicidade para influenciadores digitais, feita pelo CONAR. Vou até falar o nome certo, que é Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então, você tem que seguir essa guia, além de outras legislações que nós já vamos conversar. E nessa guia, ele diz o que é ser influenciador. Primeiro, influenciador precisa comercializar algum produto, algum serviço, ou até mesmo falar sobre uma causa, né? Influenciar alguém. Ele precisa ter um certo tipo de compensação, que foi aquilo que eu disse. Não precisa necessariamente ser uma compensação financeira, tá? Então ele precisa ter algo em troca por influenciar, por querer atingir esse público-alvo. E também ele precisa ter um controle editorial, tanto por uma empresa ou por uma agência. Ou seja, tudo que ele faz tem que ter alguém por trás, alguma contratação, alguém ali que tem uma certa influência sobre o que ele está divulgando. Então, tendo esses 3 principais pontos, ele já é considerado um influenciador, tá? Segundo ponto, além dessa guia, que nós vamos deixar aqui o link da guia para quem quiser olhar, tá? Nós vamos deixar aqui nos comentários ou até mesmo na descrição do vídeo. Outra coisa que precisa ser observada, o Código de Defesa do Consumidor. A mim disse a princípio, e a Gi também, que o influenciador, ele passa o produto de uma forma mais... Como é que foi o termo que vocês utilizaram? Mais sutil, leve. Mas as pessoas precisam saber que é uma publicidade. Então, quando vocês colocam lá, eles estão falando sobre um certo produto e tá lá publi, isso é porque o Código de Defesa do Consumidor exige transparência na publicidade. Então, as pessoas precisam entender que aquilo que ele está falando é sobre um conteúdo pago. Nossa, ele está fazendo publicidade sobre aquilo. Então, por isso que eles colocam aquela hashtagzinha lá, publi, conteúdo pago. Obrigatório, então. Obrigatório. Né? Segundo ponto. Muitos não seguem, né? Muitos não seguem. E isso é um perigo, hein, gente? Isso é legislação. As pessoas precisam entender, principalmente quando o público-alvo são crianças, porque elas não sabem distinguir uma coisa da outra. A gente acha que olhando assim, a gente pode até perceber que eles estão falando sobre um certo produto e fazendo uma publicidade. Mas quando o público-alvo é uma criança, por exemplo, eles não conseguem distinguir. Então precisa colocar ali publi por conta da transparência. Endosso responsável também. Tudo que você está falando, o produto que você está divulgando, o serviço que você está divulgando, você também precisa testar, ter certeza que aquilo que você está falando realmente acontece aquilo. Então, assim,
você tem uma certa responsabilidade por aquilo que você está divulgando. Então, você precisa, influenciador, se certificar se aquele produto traz aqueles benefícios que você está dizendo. Por quê? Vem de encontro com a questão da responsabilidade, que tanto o influenciador como a empresa podem ser responsabilizados por propaganda enganosa. Então, tudo que você está influenciando, o que você está divulgando para o seu público-alvo, você tem que se certificar se realmente é verídico o que você está falando. Inclusive, eu trouxe aqui algumas decisões judiciais. Isso foi parar no STJ, a questão da responsabilidade de influenciador, por isso que eu falo da importância de seguir exatamente o que está no Código de Defesa do Consumidor, que até para quem é da área do direito, eu trouxe aqui, quem tiver curiosidade de olhar, o recurso especial 1.840.239 de São Paulo, em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os influenciadores digitais podem ser responsabilizados por danos causados aos consumidores em decorrência de publicidade enganosa, independentemente de sua intenção ou de conhecimento prévio das informações falsas divulgadas. A gente fala sobre que é responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. Mesmo que você alegue que você não sabia, você pode ser responsabilizado. Porque aquilo que a gente falou, muitos produtos a gente compra porque o influenciador deu a sua cara e disse que aquele produto era bom. Então, ele pode sim, além da empresa, ser responsabilizado, independentemente de culpa. Tem decisões do TJ São Paulo, em que fala que condenou o influenciador à restituição do valor perdido pela autora ao comprar um aparelho eletrônico em loja fraudulenta, divulgada em sua rede social. E também tem... entendeu que os influenciadores digitais são responsáveis pelos danos causados aos consumidores em decorrência de publicidade que induze ao erro, como a divulgação de informações falsas sobre a eficácia de produtos alimentícios. Então, por isso que é importante ter muito cuidado com o que é divulgado. Internet não é terra sem lei. Além dessa guia, além do Código de Defesa do Consumidor, tem uma legislação específica para publicidade, fora o Código Civil. Então, assim, tem muitas leis que regulamentam isso. Então, precisa tomar muito cuidado. E você que se sentiu também prejudicado por conta de algum produto de uma loja inexistente, ou o influenciador falou que era eficaz aquele produto, deu informações que te levaram a comprar e você se sentiu prejudicado, você pode também buscar os seus direitos, cobrando sim uma indenização por conta das informações falsas. O Código de Defesa do Consumidor, ele te protege em relação à publicidade enganosa. Muito interessante e importante. Muito. Porque assim, da mesma forma que há profissionais muito sérios, há profissionais que às vezes não colocam tanta seriedade naquilo. Sim. Então, isso é uma forma de proteger o consumidor, importantíssimo. Exatamente. Porque passa aquilo que eu falei, né? Aquela falsa impressão de que a internet é terra sem lei. Eu falo o que eu quiser, mas não é bem assim não, gente. Tem várias leis que regem, né, a questão da fala, do que você divulga, tá? Então, se você se sentiu prejudicado por alguma informação incorreta, você pode sim ir em busca dos seus direitos, e fica para o influenciador também, antes de fechar qualquer contrato, certifique do produto que você está divulgando, porque isso impacta vidas, então pode prejudicar muitas pessoas. É verdade. Muito bom esse ponto que ela trouxe, né? Muito. Eu achei, quando você falou sobre marketing de influência, e assim, é uma gama de informações. Exato. A gente nem imagina o tanto, né? Eu tô resumindo aqui, tanto que assim, aquilo que as meninas falaram, se vocês quiserem, a gente pode falar de uma forma mais específica sobre cada ponto da guia de publicidade, Sim. da lei publicitária, enfim. Tem muita coisa que a gente pode falar a respeito de forma mais específica, mas em resumo é isso. E o Código de Defesa do Consumidor tá aí para te proteger, principalmente na questão de propaganda enganosa. Muito bom, protege a gente de todas as formas, né? Exatamente. E falando em influenciador, nós sabemos que, mas não são todas as pessoas que sabem desse ponto. Eles também precisam declarar imposto, né, Mi? Sim. Não basta ser só influenciador, você também precisa... Tem as leis tributárias no meio disso tudo, Sim, né, Mi? sim. Estamos na época, ou não, ainda não começou? Já começou. Já começou, Já então. começou, já estamos,
engrenando nesse assunto. Sim, vai até 31 Está de maio. chegando. Acho que a Mi pode até comentar sobre isso. Ela nos ajuda super nisso, né, Mi? Sim, sim. É importante comentar sobre isso, porque assim como finanças a gente não vê na escola e nem na faculdade, tributos a gente também não vê na escola Muito e nem na menos, faculdade. E ele está presente O temido todos tributo. os dias, o temido, temido. Gente, eu tenho medo de tributo. Eu tenho que começar a mudar isso. A Vou gente falar que sonha com tributo. Eu sonho com tributo e reforma tributária. Tudo que vem de tributo, eu sonho. não, mas a minha missão aqui é deixar ele menos temido. Sim. Deixar ele mais claro, Ela mais consegue, ela simplificado, consegue, mais Até pra consegue. quem tem muito pavor. Ela tem esse dom. Sim, e não é pagar, é recolher, é repassar, então, Isso aí. né? Botina é Já precificação. explicamos aqui, viu, empresa? É recolher. Exato. Então, assim, pro influencer, mesma situação, não seria diferente. O tributo faz parte da vida dele, do negócio dele. Por quê? Toda vez que você recebe um dinheiro, influencer recebeu um dinheiro da empresa, você tem que ter um lastro financeiro daquilo. Automaticamente, se você tem um lastro financeiro daquilo, você precisa declarar para o governo que você está recebendo aquele valor. E automaticamente pagar um imposto sobre aquilo, um tributo, seja ele sobre o consumo ou, no caso, sobre a renda. E o que acontece? Uma das questões para influencer é o seguinte: ele pode trabalhar como pessoa física e como pessoa jurídica, pode ter uma empresa. E aí ele se pergunta, né, mas qual é mais vantajoso? Falando, há muitas interferências para chegar nessa decisão, é necessário fazer um cálculo, mas de forma prática e resumida, geralmente não é vantagem você trabalhar na pessoa física. Por que eu falo isso? Porque a pessoa física, ela cai na tabela de imposto de renda. E a tabela de imposto de renda, ela já começa com percentuais altos. Então, ela começa em 7,5% para você que ganha ali acima de 2.200 por mês. Já começa 7,5%. E você ali passando de 4.000, mais ou menos, você já cai para 27,5%. Imagina, Muito, hein? 27,5% na fatia do ganho do influencer. É um valor muito alto, vocês concordam? Verdade. Total. E assim, e aí tem que fazer o preenchimento do Carnê-Leão todo ano, para aí sim fazer a declaração anual, que é a declaração de ajuste, onde vai verificar se o influencer pagou mais do que deveria ou menos do que deveria. Se ele pagou menos, ele vai pagar mais imposto ao fazer o imposto de renda anual. Se ele pagou menos, ele vai ser restituído. Então, assim, eu dou essa dica. Você que faz marketing de conteúdo e está nos acompanhando aqui, se você está trabalhando como pessoa física, procure um contador, um especialista, para ele fazer a continha para você, porque é bem provável que a pessoa jurídica vai ser mais vantajoso. Porque você vai pagar uma menor carga tributária, logo depois você vai distribuir o lucro daquele CNPJ para pessoa física, você vai fazer também seu imposto de renda, onde você vai ter um lastro financeiro também na sua pessoa física, porém a distribuição de lucros ela é isenta de imposto de renda. Você então paga menos na PJ, distribui para a física isento de imposto de renda. Então costuma ser mais vantajoso. É uma dica que eu deixo. E fora que acho que traz mais credibilidade. Não que como pessoa física não traga, mas se você quer trabalhar com muitas empresas, por exemplo, é sempre bom ter uma pessoa jurídica. Ótima colocação. Com certeza aumenta muito mais a credibilidade, né? Você vai fazer a empresa, vai fazer a contratação, ela entende que é mais credibilidade uma empresa, um CNPJ por trás. Fora que você também precisa emitir a nota fiscal para a empresa, né? Dá para ser emitida tanto pela física ou pela jurídica, lógico, mas precisa se atentar à questão de ISS destacada na nota, dependendo do município, e alguns outros detalhes que, nesse caso, precisa contar com uma assessoria contábil. A gente já percebeu aqui que é muito importante uma orientação jurídica, uma orientação contábil, e também de marketing, né? Tem um profissional de marketing ali para te orientar sobre o que pode ou não fazer. E eu vou deixar aqui para Gi, nossa maravilhosa do marketing, deixar uma frase para quem está nos assistindo, tanto a pessoa que compra de um influenciador, para o influenciador, para a empresa. Que mensagem que você deixa para eles? Antes disso, a gente já deu até um suspiro para já deixar a mensagem.
Mas eu quero deixar algo aqui importante que vai ajudar a pessoa que estiver nos assistindo. Então, por favor, tanana, atenção, Tadã! atenção. O que acontece? Muitas vezes a pessoa que começa como autônomo, trabalhando como pessoa física, ela não tem noção dos custos que ela vai ter passando para a pessoa jurídica. Então, ela acha que vai ser muito, eu tenho que pagar o contador, taxa de licença, tal, tal. Então, nós temos um episódio sobre isso, sobre abertura de empresa, onde a gente fala sobre as custas, sobre os detalhes, o que precisa. Então, vou ver com a nossa assessora se dá para deixar um outro card aqui. Acredito que sim, né? Sim, dá, Dá, já né? sinalizou que Ó, dá. então Ela dá. consegue tudo. Para ficar um outro card aqui com esse EP, que aí você já vai lá assistir para saber quais são os custos e os detalhes para se transformar em PJ. Viu, gente? Vai de encontro com o que eu falei. Se inscreva no nosso canal, tem muitos conteúdos. Tem o conteúdo do ROI, tem conteúdo dos custos para empresa, abertura de empresa, diversos outros conteúdos. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, continue compartilhando. E devem mais por aí, tem muito mais coisas que a gente vai falar. Tem mais convidados. Tem mais também, convidado. Sim. Vale a pena, garanto pra vocês. Vocês não vão se arrepender. Sim. Agora sim. Agora sim, agora sim. Frase da Gi. Agora eu posso falar. Vamos lá. Basicamente, gente, a mensagem certa pela pessoa certa e no momento certo. Isso é o trabalho do influenciador. E da sua marca, escolher o influenciador correto. Tudo junto com o seu nicho, com o seu público, isso faz um trabalho de grande sucesso da marca com o influenciador. Trabalhe com influenciadores limpos e que tenham um nicho exatamente como você quer para sua empresa. Perfeito. Família feita. Bom, gente, por hoje... Não, então é isso não. Vamos tirar então Não, isso daqui, isso né? não, Finalizamos. Finalizamos mais um Mais um episódio. EP. Hoje foi um pouquinho mais curto, né? Foi um pouquinho mais curto. Mas acho que tem bastante conteúdo aí que vocês vão gostar. E Mas aquilo, também, né? assim, para deixar todo mundo aí mais curioso com alguns outros temas que a gente pode trazer no meio de marketing de influência, que eu acho que vale a pena também. Verdade. Então, obrigada mais uma vez por nos acompanharem. Continuem nos ouvindo, nos assistindo. E é isso, gente. É isso não. Até mais. Finalizamos. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau.